A todos. É uma alegria estar junto com vocês. Cumprimentar aqui especialmente o nosso auditor fiscal, Rodrigo Vieira Vaz, né, que se dispôs a vir dar sua contribuição, nos ajudando a compreender melhor as alterações ocorridas na NR1, né, que são fundamentais para isso. Nós vamos ouvir a palestra dele, depois vai em torno de 1 hora, e depois nós vamos ter um tempo aí para esclarecimento de eventuais dúvidas. Eu vou pedir, por favor, para o Alessandro para ler aí o currículo do Rodrigo, do senhor Rodrigo, para a gente iniciar a nossa reunião. Um breve resumo aqui, né? Então, o senhor Rodrigo Vieira Vaz, né, ele é auditor fiscal do trabalho, está na carreira desde 2007. Ele, por formação, ele é engenheiro eletricista e pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho. Participou, né, do processo de elaboração e revisão de diversas normas regulamentadoras, né, as NRs, e coordena a capacitação da NR01, que é o GRO e PGR, para a Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, que é o ENIT. Então, muito bem-vindo, senhor Rodrigo Vieira. É uma alegria poder recebê-lo aqui para escutarmos aí, né, e você acrescentar o que tiver de novidades aí para nós. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado, Alessandro. Muito obrigado, Marley. Para mim é uma honra estar aqui com vocês fazendo essa apresentação, né? A FEG, ela nos chamou e aí, com todo o prazer, nós estamos aqui para apresentar para vocês essa normativa, né? E é um prazer, eu agradeço imensamente o convite dessa apresentação, né? Eu gostaria de iniciar também essa apresentação agradecendo ao nosso secretário de Inspeção do Trabalho, Dr. Rômulo Machado e Silva, que é o nosso grande incentivador para que os auditores fiscais do trabalho façam orientações, apresentações aí para toda a sociedade. E, mais uma vez, estou à disposição de vocês aí para eventuais dúvidas que tenham no final, tá? Eu peço licença a todos, eu já vou iniciar a apresentação, eu vou compartilhar minha tela. Só um momentinho, por favor. Alessandro, já estão vendo? Sim, perfeito. Joia. Essa apresentação, assim, eu já fui aprimorando ela ao longo das palestras, né? Então, já trago em alguns slides, algumas dúvidas são as mais comuns aí que têm surgido ao longo da apresentação da NR1, né? Então, nosso objetivo hoje é apresentar para vocês a nova versão da NR1, que traz o gerenciamento de risco ocupacional, né? Essa revisão normativa, ela foi feita em março de 2020, pela Portaria 6.730, e, inicialmente, ela tinha uma vigência, essa portaria entrar em vigência lá no dia 10 de março de 2021, então, apenas um ano depois da publicação, né? O que aconteceu ao longo desses meses de março para frente, né? Nós tivemos aí a pandemia, que realmente ela impactou totalmente nos processos das indústrias, né, de trabalho, e aí ocorreu uma reunião na semana retrasada da CTPP, né, que é a Comissão Tripartite Paritária Permanente, e eles decidiram, por consenso, fazer uma prorrogação desse prazo, né? Então, nós temos aí já a grande novidade, que é o prazo para o dia 1º de agosto de 2021. Então, NR1, NR7, 9, 18, seu novo texto, só vai entrar em vigência a partir do dia 1º de agosto de 2021. Já é uma grande novidade aqui que eu trago para vocês, tá joia? A portaria que oficializou essa mudança está para ser publicada, acredito que até sexta-feira já é publicada, e aí vai estar oficializando aí essa prorrogação do prazo, perfeito? Então, o que era no dia 10 de março de 2021 foi prorrogado para o dia 1º de agosto de 2021. Então, temos um prazo ainda maior aí para fazer essa transição. Então, como é que estava essa mudança aí das normas regulamentadoras? Nós tivemos 4 grandes normas regulamentadoras que foram alteradas, que é a NR1, que aí teve a inserção do GRO, a NR7, que é da área da saúde, que é o PCMSO, a NR9, que era o PPRA, que não existe mais, né, que não vai existir mais, e agora é agentes físicos, químicos e biológicos, e a NR18 da Construção Civil. Observem que cada uma estava numa data diferente de aplicação. Então, uma estava no dia 11 de fevereiro, outra no dia 10 de março e outra no dia 11 de março de 2021. Então, as portarias foram saindo e não havia uma adequação, uma unificação das datas, né? E aí, a partir dessa reunião da CTPP,
nós tivemos aí uma adequação. Então, as 4 normas regulamentadoras, elas vão estar em vigência a partir do dia 1º de agosto de 2021, perfeito? Então, agora estão todas alinhadas no mesmo dia de aplicação, da vigência das normas. E eu peço uma atenção maior a todos, porque novas atualizações das NEs vão sair, né? Então, nós devemos acompanhar aí toda a atualização das normas regulamentadoras. Há um grande processo, né? Nós chamamos de agenda regulatória. Então, nós temos uma agenda regulatória extensa para o ano 2021, onde várias normas regulamentadoras vão ser atualizadas, harmonizadas, desburocratizadas, né? Então, nós temos aí várias normas em processo de revisão. Então, é importante acompanhar ao longo do tempo essas revisões, essas publicações das NEs, tá joia? Eu ressalto aí para vocês. Aí eu já trago aí, de princípio, uma da primeira dúvida que nós aí temos recebido, né? O PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, ele vai substituir o PPRA? Sim. Então, a partir de agosto de 2021, o PPRA ele não terá mais validade e somente será utilizado o PGR, e o PGR abordando todos os perigos da organização. Eu vou explicar mais adiante o que são esses perigos, tá joia? Então, em agosto de 2021, entra em vigência o PGR e deixa de existir o PPRA. Então, isso é uma dúvida muito recorrente aí para todos. Bom, e como é que vai ser o procedimento fiscal depois de agosto de 2021? Então, temos uma dúvida aí, né? Então, lá em agosto de 2021, temos a vigência de uma lei nova. A Auditoria Fiscal do Trabalho ela vai adotar o procedimento de dupla visita, né? Então, o que é esse procedimento de dupla visita? É o momento que o Auditor Fiscal do Trabalho ele vai à empresa verificar, fazer a auditoria das condições de trabalho e vai fazer uma orientação e instrução para a empresa, com base nessa nova lei, nessa nova portaria da NR1. Então, é o momento onde o auditor fiscal ele orienta e faz uma instrução à empresa dessa nova portaria, perfeito? Então, lá em agosto de 2021, já está em vigência o PGR. A auditoria fiscal tem mais 90 dias para fazer essa orientação, que é o procedimento de dupla visita, por se tratar de uma portaria nova. Tá joia? Então, temos essa dúvida também muito recorrente. Eu gosto de apresentar esse slide em seguida, que mostra aí uma linha do tempo, né, da aplicação das normas regulamentadoras. Observem que nós iniciamos lá em 1978, na portaria 3.214. Nessa época, foram publicadas 28 normas regulamentadoras. Então, nós tínhamos ali uma norma chamada de riscos ambientais, que a primeira NR9 está ali presente lá em 78. Já em 1994, ocorreu uma grande atualização dessa NR9 e se transformou no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é o PPRA, né? Então, o PPRA está vigente há um bom tempo, já aplicado pelas organizações. Ao longo do tempo, foram surgindo atualizações de gestão de riscos, foram atualizações normativas, né? E aí, em 2020, tivemos aí, por consenso na CTPP, as bancadas dos empregadores, dos trabalhadores, fecharam uma norma por conceito, inserindo aí o GRO e o PGR. Só que nessa portaria de publicação foi dado um prazo de 1 ano para uma transição, ou seja, é um momento de transição, onde a sociedade já tem informação da portaria e ela vai poder fazer aí a adequação dos seus processos para aplicar aquela portaria nova. E assim, a partir lá, de 1º de agosto de 2021, vai estar vigente o PGR e a nova NR9. Então, estamos aí num processo de transição, né? E mais uma dúvida para vocês que eu trago, né? O que seria essa transição, então? Como é que eu faço essa transição do PPRA para o PGR? Então, durante essa transição, onde vocês já têm um conhecimento de como vai ser o PGR a partir de agosto de 2021, as empresas podem fazer as adequações. E quais seriam essas adequações? Elas vão providenciar um treinamento, uma capacitação para o seu corpo técnico, pode mudar um sistema informatizado que ela utiliza, tem que ser atualizado. Então, elas já podem se preparar, trabalhar em paralelo aí, o PGR, mas lembrando que a vigência ainda é do PPRA nesse período de transição, tá? Então, temos hoje a auditoria, ela faz a auditoria do PPRA, mas a empresa já pode se preparar para agosto de 2021 e estar aí com o PGR pronto e já aplicável na empresa, tá joia? Então, isso é uma transição. E, Rodrigo, como é que eu poderia fazer melhor essa transição do PPRA para o PGR, né?
Então, o PPRA é um documento, como eu falei para vocês, existe desde 94, né? Então, você já tem uma série de informações, de dados do PPRA, dos agentes físicos, químicos, biológicos, eles já estão ali há muito tempo sendo monitorados pela organização, né? Então, eu vou pegar aquela informação do PPRA, daquele agente físico, químico e biológico, e vou transferir a informação para o inventário de riscos ocupacionais do PGR. Então, como eu já tenho identificado, já reconheço aquele agente, já tenho um grupo de trabalhadores expostos ao agente, eu faço uma transferência para uma parte do PGR, que é o inventário de risco ocupacional. Outro ponto importante de transição, se eu já tenho um plano de ação no meu PPRA, e dentro daquele PPRA eu vou falar que eu vou fazer um monitoramento, fazer uma avaliação quantitativa, aquele plano de ação do PPRA, ele pode migrar também para o plano de ação do PGR, que eu vou explicar mais na sequência. Então, essa transição ela tem que ser feita com cuidado e aproveitando informações que a empresa já possui para não ter que fazer um retrabalho. Perfeito? Então, essa é a transição. E também, né, como está sendo a transição para a auditoria fiscal do trabalho? Uma pergunta bastante recorrente. Os auditores fiscais do trabalho estão sendo capacitados em fazer a auditoria dessa nova forma de gestão, que é o GRO e o PGR. Então, nós estamos fazendo uma capacitação. Já treinamos agora, no mês de novembro, mais 300 auditores fiscais de trabalho, totalizando aí 600 auditores fiscais de trabalho, em busca de uma uniformização da auditoria fiscal do trabalho, para que eles consigam aí fazer uma auditoria uniforme, equalizada, com base nos requisitos da NR1. Então, nós estamos dando esse treinamento para todos os auditores fiscais de trabalho. É um processo também de transição interna, né? A Secretaria de Inspeção do Trabalho também está buscando aí a sua capacitação, a sua qualificação para, em agosto de 2021, fazer uma correta auditoria desse requisito legal. Tá joia? Então, temos também uma transição interna que é importante destacar. Então, como é que está essa nova estrutura da NR1? Né? Então, nós temos uma nova estrutura onde foi inserido na NR1 o requisito 1.5, que fala do gerenciamento de risco ocupacional. A gente fala como GRO, né? E também tivemos uma mudança no requisito 1.8, que faz o tratamento diferenciado para MEI, ME e EPP, ok? Eu vou abordar esses dois tópicos para vocês aqui nessa apresentação. Qual o objetivo dessa revisão normativa, né? Ela foi primordialmente para inserir, dentro de uma norma de segurança e saúde do trabalho, o gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, nós estamos inserindo uma forma que é amplamente conhecida no mundo todo, de gestão, de gerenciamento, para dentro da NR1. Então, esse é o foco principal dessa mudança, né? E vamos agora, então, entender o que é esse gerenciamento de risco ocupacional. O que é esse GRO, quais as mudanças que ele trouxe aí na parte de segurança e saúde do trabalho, né? Então, para a gente entender o gerenciamento de risco ocupacional, eu trago essa figura para exemplificar, né? Hoje, as empresas, elas têm os seus processos de trabalho, né? E aí ela recebe aí a entrada desse processo de trabalho, com matérias-primas, pedidos, né? E aí da entrada, faz o processo e tem as suas saídas, né? Tem um produto realizado, tem um serviço entregue, um produto com qualidade para o cliente, um serviço também entregue com qualidade para o cliente. Esta linha é muito conhecida e já muito praticada pelas empresas, né? Isso é a gestão da qualidade do serviço, a qualidade do produto entregue, né? Então, é uma coisa que as empresas já fazem com primazia, né? Somado a essa questão da qualidade do serviço e do produto, nós temos também as práticas ambientais adequadas, né? Que aí é uma questão da análise dos aspectos e impactos ambientais dentro do meu processo de trabalho, né? Isso em norma de gestão, nós temos a ISO 14001, que é a norma que faz o foco na gestão ambiental, né? E somado a essa gestão ambiental e a gestão da qualidade, nós temos a gestão do risco ocupacional, que são as práticas ocupacionais seguras. Então, a organização, ela produz um produto com qualidade, um serviço com qualidade, sem impacto ao meio ambiente e seguro para os seus trabalhadores. Isso nós chamamos de um sistema de gestão integrado. É uma integração completa da sua organização ao seu sistema de gestão. Perfeito? Então, nós inserimos aí na NR1 um processo de melhoria contínua. É o famoso ciclo do PDCA, né? Você planeja, executa, você faz uma verificação e busca a melhoria contínua dos seus processos da gestão de risco ocupacional. Então, nada mais é do que fazer uma avaliação sistemática de suas responsabilidades. Então, o gerenciamento de risco ocupacional ele vai se traduzir dessa forma, de uma gestão
sistemática da responsabilidade do risco ocupacional. Tá joia? Eu trago aí também esse exemplo desse guarda-chuva, ele é muito simbólico, né? Tem um guarda-chuva que protege, que cuida, né? Que trata. Então, o GRO, ele tem essa novidade, essa função de tratar de todos os perigos da organização, tá? Então, é diferente do PPRA, que atualmente ele fala só dos agentes físicos, químicos, biológicos, o GRO, ele tem uma abordagem bem maior. Então, ele vai tratar de todos os perigos da organização, seja ele um perigo da origem elétrica, um perigo de trabalho em altura, de ergonomia, uma questão de máquinas e equipamentos. Então, o gerenciamento ele vai coordenar, vai gerenciar todos esses perigos para a organização. Então, esse simbolismo aí do guarda-chuva é importante para a gente compreender a função de gestão dessa norma NR1, tá joia? Então, ele é bastante exemplificativo. E eu ressalto também que o GRO, vou mostrar uma água aqui. O GRO, ele tem essa função na busca da prevenção. Então, nós não podemos confundir a NR1, que tem essa função de gestão de risco ocupacional, de prevenção, para questões de periculosidade ou insalubridade, que são normas específicas. Então, você tem lá a insalubridade na NR15, a periculosidade na NR16, então são normas à parte. E isso é um atendimento à legislação trabalhista. Por quê? Nós temos também a legislação previdenciária. Então, na legislação previdenciária, você tem que produzir alguns outros documentos. No caso do slide, aí é o laudo técnico das condições ambientais do trabalho, que é o LTCAT, que está lá na lei previdenciária. Então, é uma obrigação previdenciária. E também, junto com a LTCAT, você tem que fazer a emissão do PPP. Então, nós não podemos confundir o que é legislação previdenciária, é LTCAT, é PPP, e temos agora na NR1 a prevenção, o gerenciamento do risco ocupacional. São ações que eu tenho que manter continuamente aplicadas na minha organização. Perfeito? Mais uma dúvida que é muito recorrente, né? O PGR, ele substitui o LTCAT ou o PPP? Então, ele não substitui. O Programa de Gerenciamento de Risco, ele é um programa que visa a prevenção de riscos ocupacionais. O LTCAT e o PPP, ele atende à legislação previdenciária, tá joia? Então, são legislações diferentes. E o PGR, ele tem o intuito de buscar aí a prevenção, ok? O LTCAT, o PPP, ele tira aquela fotografia, um laudo que vai apresentar naquela situação específica, tá joia? A gestão não, a gestão é contínua, é um monitoramento, uma avaliação contínua das nossas responsabilidades em relação à segurança e saúde do trabalho. Um outro aspecto importante, o PGR, ele pode ser atendido por sistemas de gestão, né? Então, nós temos aí muitas empresas, muitas organizações que são certificadas em sistemas de gestão da qualidade, do meio ambiente e da segurança e saúde ocupacional. Eu trago aí 2 exemplos de sistemas que são certificáveis, né? Que é a da BSI, que é a OSAS 8001, que é uma padronização britânica, e agora nós temos também uma padronização internacional, que é a ISO 45001. Então, são sistemas de gestão de segurança e saúde que são certificáveis, né? E aí, se a empresa ela já faz essa certificação, automaticamente ela vai atender aí a NR1. Por quê? Porque a construção da NR1 foi feita com base nesses normativos internacionais. Então, nós temos aí uma nova norma, a NR1, que está aderente, que está completamente aplicável a esses tipos de sistemas certificáveis aí que existem nas organizações, perfeito? Então, por isso que a norma ela pode ser atendida por sistemas de gestão, cumprindo aí os requisitos das normas regulamentadoras. Isso é importante a gente ressaltar. Então, como é que funciona essa estrutura do gerenciamento de risco ocupacional? Vamos aí entender as etapas dos processos de trabalho, tá joia? Então, para a gente aplicar o GRO, como é que eu tenho que fazer? Então, eu tenho, assim, macroprocessos, eu tenho que executar diversas tarefas, executar diversas ações, processos de trabalho para buscar o gerenciamento. E o primeiro processo de trabalho é a identificação dos perigos. Então, eu tenho que ir para campo, na minha organização, e identificar todos os perigos existentes na organização. Lembrando que essa etapa, ela é fundamental. Ela é a base do meu gerenciamento. Porque se eu deixar de identificar um perigo que existe na minha organização, os meus processos seguintes vão estar falhos, não vão estar correspondendo com a realidade. Então, essa é uma etapa primordial aí no gerenciamento de risco ocupacional. E a primeira etapa do gerenciamento que é identificar os perigos. E todos os perigos devem ser identificados nesse processo.
O segundo processo já é da avaliação dos riscos ocupacionais. Então, você vai identificar um perigo, ele está presente na sua organização, e agora eu vou saber qual o nível de risco desse perigo. Será que ele está com nível alto? Será que o nível de risco é médio? Isso já é uma prioridade, é uma avaliação de risco para mim fazer uma prioridade de um controle, do controle do risco. Né? Então, eu vou estabelecer esse nível de risco para quê? Para mim conseguir fazer uma prioridade no meu controle dos riscos ocupacionais, que é a última etapa, o último processo do GRO, onde eu vou buscar o controle do risco ocupacional, onde eu vou estabelecer medidas de prevenção, manter medidas de prevenção nessa etapa dos controles dos riscos ocupacionais. Todos esses processos aqui é que nós chamamos aí de gestão, de gerenciamento. Então, eles são executados continuamente, né? Eu vou planejar, eu vou executar, vou verificar. Então, eu vou fazer esses processos, avaliar risco, controlar o perigo, fazer aí as medidas de prevenção e, automaticamente, quando eu executo a gestão, eu produzo documentos. Então, aí sim, aí eu vou gerar os documentos que vão comprovar que eu estou realizando a gestão do risco ocupacional. E qual que é o documento que traz esse gerenciamento? É o Programa de Gerenciamento de Risco, é o PGR. Esse PGR ele é composto por dois documentos principais, que é o Inventário de Risco Ocupacional. Esse inventário ele vai juntar os dois processos de identificar perigos e de avaliar riscos. Então, na norma traz um mínimo necessário para esse inventário de risco ocupacional. E o segundo documento do PGR é o Plano de Ação, onde eu vou trazer ali todas as medidas preventivas e corretivas que a empresa adota para o controle dos riscos ocupacionais. Então, os documentos eles vão evidenciar que eu estou fazendo uma gestão de risco ocupacional. E ele é consequência da minha gestão, né? Então, essa parte documental, ela é importante, onde eu vou registrar, evidenciar que eu faço a gestão. Mas ela só vai estar correta quando eu faço a correta gestão do meu risco ocupacional. Isso é um fator muito importante para o auditor fiscal do trabalho. Por quê? Muitas vezes, os autores fiscais de trabalho eles vão fazer uma inspeção, uma auditoria na empresa, verifica uma situação e, quando vai olhar a documentação, não reflete com a realidade. Então, o documento ele não está refletindo o que nós encontramos em campo. Por isso que eu sempre falo que os processos têm que estar de acordo, sendo executados, e a documentação é só reflexo do processo que eu executo. Ela só vai comprovar a minha gestão. Perfeito? Então, nós temos essa estruturação do GRO. Vou tomar mais uma aguinha aqui. Agora é importante destacar que eu venho falando ao longo da apresentação, perigo, risco ocupacional. Mas, Rodrigo, o que é perigo, o que é risco ocupacional? Então, vamos entender um pouco dos conceitos, né? E a diferença entre perigo e risco, que a norma traz essa diferenciação a partir da NR1, né? Esse conceito de perigo e risco é um conceito já muito bem aplicado internacionalmente, né? Então, o perigo é aquela fonte com o potencial de causar uma lesão ou um agravo à saúde ao trabalhador. Então, eu tenho lá um perigo, eu tenho uma fonte, né? Que tem o potencial de causar lesões. Às vezes, essa fonte ela está associada a um outro perigo. Então, às vezes, ela, em combinação com outro perigo, ela vai somar e trazer uma lesão diferenciada. Então, um perigo nada mais é do que uma fonte onde pode ocorrer uma lesão ou agravo ao trabalhador. Então, isso é o perigo. Então, nós temos o perigo do trabalho em altura, o perigo com agente físico, ruído, o perigo com agente químico. Então, isso é o perigo, tem a fonte. Já o risco ocupacional, né, é uma combinação da probabilidade de ocorrer aquela lesão ou agravo à saúde com a severidade de exposição. Então, assim, se eu tiver exposição àquele perigo, qual a minha probabilidade, a minha severidade? Aí eu vou obter um nível de risco. Então, eu vou ter um nível de risco alto, médio, baixo para aquele perigo que eu encontrei. Então, risco é essa combinação. Então, nós temos essa importante diferença. Isso hoje, muitos não estão habituados a falar ainda perigo e risco. Hoje tudo é risco, mas a gente precisa reformular os conceitos para fazer a correta aplicação do perigo e do risco ocupacional. Perfeito? Então, nós temos essa diferença. Retomando aí aos processos de trabalho. Como eu comentei, a etapa primordial do meu gerenciamento de risco ocupacional é identificar perigos, né? Então, esse processo ele é importantíssimo. E como é que eu faço esse processo? Como eu executo ele? Eu tenho que olhar para as outras normas regulamentadoras para saber os conceitos, né?
Então, por exemplo, a NR35, ela fala do trabalho em altura. Qual que é o conceito do trabalho em altura pela NR35? É o trabalho acima de 2 metros. Então, um perigo é trabalhar acima de 2 metros. Então, você vai identificar aquele perigo com esse conceito. Da mesma forma, você vai olhar para as outras normas, vai olhar para a questão da NR9, o que é um ruído, o que é uma vibração, e vou conceituar melhor aquele meu perigo, para que eu consiga ir a campo e fazer essa identificação de todos os perigos da organização. Perfeito? Então, esse processo é importantíssimo. E agora eu vou fazer, na sequência, a minha avaliação do risco ocupacional, né? Então, o que eu já tenho? Eu já tenho um perigo identificado, tem lá o perigo C identificado, o perigo D identificado. Eu vou fazer uma avaliação do risco. Eu vou verificar para aquele perigo C, qual que é a probabilidade de lesão agrava a saúde, se eu já tenho uma norma, se eu já faço um treinamento, se eu já tenho uma capacitação, se eu tenho uma proteção efetiva. Então, qual é a minha probabilidade de lesão a ele? E qual que é a minha severidade? Se aquele perigo ele pode me causar uma surdez, pode me causar uma lesão leve. Então, isso é a severidade. Eu faço uma combinação desses dois fatores e vou chegar no nível de risco. Então, por exemplo, o perigo do ruído que eu encontrei pode estar com nível de risco baixo, porque a minha probabilidade é baixa, a minha severidade é baixa, aquele nível de risco vai ser baixo. Eu tenho que manter controles, aí na sequência eu vou fazer as medidas de prevenção, tá joia? Então, para cada perigo, você vai encontrar seu respectivo nível de risco. E vai adotar aí uma ferramenta ou uma técnica de avaliação de risco. Na norma, nós deixamos que a empresa deve selecionar a melhor ferramenta e técnica de avaliação de risco, tá? Não determinamos na normativa não especificamos que tem que usar essa ou aquela ferramenta. E por que isso? Nós temos aí diversas ferramentas de avaliação de risco. Então, nós temos aí na literatura, na aplicação técnica nas indústrias, diversas ferramentas, né? Temos, por exemplo, mais algumas siglas aqui que eu passo para vocês. RASOP, uma ferramenta, FEMEI, outra ferramenta, matriz de risco, uma ferramenta de avaliação de risco. Então, a organização ela vai escolher a ferramenta que mais se aplica à sua realidade. Então, ela vai avaliar e vai escolher a melhor ferramenta que vai se aplicar para ela. Então, nós não estamos aí direcionando nenhuma delas, vai ficar a escolha da organização. Eu só oriento aí aos profissionais de segurança e saúde a darem uma olhada nessa ABNT NBR ISO 31010. A 31010 é uma grande referência aí de diversas ferramentas de avaliação de risco ocupacional. Eu acho que é importante fazer uma leitura dessa norma, porque ela vai nos ajudar a escolher a ferramenta mais adequada, tá? É uma dica interessante que eu coloco para vocês para fazer esse estudo da 31010. Então, como eu havia falado, nós estamos agora no nível de risco ocupacional. Então, eu tenho um perigo identificado, eu já identifiquei qual o nível de risco ocupacional daquele perigo, olhei para a probabilidade, olhei para a severidade, fiz essa gradação e tenho agora o nível de risco ocupacional. Perfeito? Então, já atendi a mais uma etapa do meu gerenciamento de risco ocupacional. Então, mais uma etapa está cumprida, né? E como é que funciona isso? Então, eu preciso fazer uma revisão dessa avaliação de risco ocupacional, eu preciso manter aquela avaliação de risco ocupacional sempre atualizada, né? E quando que eu faço essa atualização? Então, se eu adotei uma medida de prevenção, eu tenho que atualizar a minha avaliação. Se eu inovei, se fiz uma mudança na minha indústria, eu vou fazer também uma nova avaliação de risco ocupacional. Pode ter reduzido um risco, pode ter apresentado outros níveis de risco, então eu faço essa revisão dessa avaliação de risco ocupacional, mantendo aquela mesma lógica da melhoria contínua. Eu vou buscar continuamente aí a redução dos riscos ocupacionais na minha organização. Então, eu tenho aí, são 5 situações que eu devo fazer essa revisão de risco ocupacional. Então, a norma prescreve aí essas 5 situações onde eu vou reavaliar os meus riscos ocupacionais, tá joia? Então, temos essas 5 entradas do processo. E aí, uma dúvida que é muito recorrente, né? Nós colocamos aí o seguinte: o prazo de 3 anos para revisitar a avaliação de risco é só para organizações com um sistema de gestão em segurança e saúde certificados? Então, nós colocamos o seguinte na norma: se você tem uma empresa e ela não teve nenhuma mudança, não teve nenhuma intervenção de melhoria de processo, essa avaliação de risco ela vale por 2 anos. Se eu tenho um sistema de gestão, e aí sim, um sistema de gestão certificado, né,
onde você tem um organismo de avaliação de conformidade, MOAC, que foi lá, fez uma auditoria externa e aí te entregou um certificado do sistema de gestão, esse prazo, que era de 2 anos, ele se prorroga para 3 anos. Então, você tem um prazo um pouco maior para as empresas que têm a certificação de segurança e saúde do trabalho. Perfeito? Então, nós temos um prazo diferenciado para quem tem a certificação. Bom, então eu estou construindo aí, já fiz as 2 ações, identifiquei os perigos, eu avaliei o risco, e aí eu vou construir a primeira parte do meu documento do PGR, que é o inventário de riscos ocupacionais. Então, esses 2 processos, eles vão alimentar um documento chamado de inventário de risco ocupacional, que é a primeira parte do PGR. Então, eu estou construindo, assim, toda a questão de evidência, de registro documentais da execução do meu gerenciamento. E o primeiro documento é o inventário. Na norma, na NR1, nós colocamos alguns requisitos mínimos que devem conter no inventário. Então, no mínimo é o que está na norma, mas você pode colocar informações adicionais no inventário, não tem problema algum, tá joia? Então, no mínimo é o que está na norma NR1. Bom, eu identifiquei os perigos, eu já fiz a minha avaliação dos riscos, eu já sei que nível de risco que está cada um dos meus perigos, agora eu preciso fazer o meu controle dos riscos ocupacionais. Então, esse processo de controle dos riscos, ele é composto por 4 etapas, perfeito? A primeira etapa que eu vou destacar para vocês são as medidas de prevenção. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou identificar quais as medidas de prevenção que eu tenho que implementar, manter ou adicionar. Então, eu vou avaliar essa medida de prevenção para quê? Para que eu consiga, na etapa seguinte, fazer uma implementação. Então, eu vou implementar aquela medida de prevenção, eu vou acompanhar aquela medida de prevenção para verificar se ela realmente produziu o resultado esperado, né? Se ela realmente reduziu o nível de risco, se ela foi eficiente, se ela foi eficaz, né, na minha prevenção. Faço essa etapa e também faço o quê? Um acompanhamento da saúde ocupacional dos trabalhadores. E esse é o momento da NR1 que ela faz um link com uma outra norma, que aí no caso é a NR7, que é o PCMSO, que é o Programa Controle Médico de Saúde Ocupacional, é o PCMSO. Perfeito? É lá no PCMSO que eu faço o acompanhamento da saúde ocupacional. A última etapa desse processo diz respeito à análise de acidentes e doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. Então, se ocorrer um acidente, uma doença, eu faço uma análise dessa situação, buscando o quê? Buscando uma melhoria do meu processo. Então, se ocorreu um acidente, ocorreu alguma falha no meu processo que eu preciso melhorar. E aí sim, eu vou fazer uma nova avaliação de risco, vou propor medidas corretivas, medidas preventivas para a minha gestão. Joia? Esse processo, essa execução, ela vai consolidar o documento chamado de plano de ação, né? É no plano de ação onde eu vou colocar qual a medida necessária, quem vai executar aquela medida, um prazo para a realização daquela medida de prevenção. Então, é um plano de ação, é um cronograma onde eu vou evidenciar aí as minhas ações na gestão do risco ocupacional. Quais são os controles que eu tenho que adotar para fazer a gestão do risco ocupacional? Isso vai estar lá no segundo documento do PGR, que é o plano de ação. Então, constituímos aí o último documento do PGR, que é o plano de ação. Tá joia? Eu só ressalto um pouquinho mais aqui dentro dessa etapa do controle, a parte da saúde ocupacional. Essa parte tem uma interface importante com a NR7. A NR7, que é a norma específica da saúde ocupacional, então é lá que eu faço o programa de controle médico, que eu faço os ASOS, e tem que haver um correto entrosamento entre a NR1, o GRO, né, e também o PGR, com a NR7. Então, aí é a interface com a documentação da área médica, né? Então, o inventário de risco ocupacional que você produziu no GRO, ele serve por base para o médico do trabalho fazer o PCMSO. E eles têm que estar integrados, harmonizados aí nessa gestão única do risco ocupacional. Tá joia? Na parte de acidente do trabalho, aí eu destaco também que deve ser feito um relatório, né, uma análise de acidente do trabalho, que aí sim é mais um registro, mais um documento necessário aí da gestão, onde eu vou evidenciar que eu analisei um acidente, que eu verifiquei os fatores daqueles acidentes, e se eu conseguir também propor melhorias preventivas daquele acidente. Eu faço essa avaliação. Então, também mais uma etapa importante do processo, tá joia? É a etapa de analisar os acidentes,
E eu destaco que aqui também tem mais um documento necessário, que é esse relatório da análise dos acidentes. Então, tem que ser documentado essa análise de acidente e doença relacionada ao trabalho, perfeito? Então, é mais um documento, mais um registro importante para a organização. Bom, chegamos agora à etapa de emergência, né? Então, eu fiz a minha prevenção está em linha azul, né? Então, eu identifiquei perigo, avaliei o risco, fiz o controle ali, é o meu processo preventivo. O que acontece? Podem surgir emergências, né? E, para tanto, a norma prevê que a organização ela deve fazer um procedimento de resposta aos cenários emergenciais. Então, eu vou estabelecer um procedimento, vou implementar e manter um procedimento de emergência. Aí é uma parte de corretiva mesmo. Eu vou fazer um processo de emergência de acordo com algumas situações. Então, lembrando que é mais um documento complementar aí ao gerenciamento de risco ocupacional, que é o procedimento de resposta à emergência, ok? Então, eu vou construir esse documento para saber como tratar diante de uma emergência. O empregado meu se acidentou. Então, para onde eu vou encaminhar, como é que vai ser o tratamento daquela situação? É um procedimento de resposta à emergência. Lembrando que eu devo sempre olhar para as outras normas regulamentadoras, né? Porque algumas outras normas regulamentadoras pedem um procedimento de emergência um pouco mais detalhado. Vou dar um exemplo, a NR22, ela se aplica à mineração, né? Então, lá na NR22, eu tenho um procedimento para barragens. Então, aquele procedimento de emergência para barragens, ele é complementar, então tem que unificar no único plano de emergência. No caso aí, na parte da mineração, temos essa especificidade. Então, vamos olhar para as outras normas também, verificar se não há nenhum detalhe de emergência que eu devo acrescentar nesse meu único procedimento de emergência da organização. Tá joia? E aí, lembrando que esse documento ele é centralizador, né? É o documento da gestão do risco ocupacional. Tá joia? Bom, indo na parte das disposições finais do gerenciamento de risco ocupacional. Essa parte, ela trata da relação de contratantes e contratados, uma fase muito importante aí na gestão de risco ocupacional, perfeito? Então, o que acontece? O que a norma ela prescreve? Que a contratante, ela poderá incluir as medidas de prevenção da contratada no seu PGR. Então, se eu quero fazer uma gestão mais centralizada, com detalhes na minha administração de contratadas, o que eu faço? Eu vou pegar o PGR da contratada e vou inserir no meu PGR. Então, eu posso fazer uma gestão mais detalhada. Ou eu posso também apenas referenciar no meu PGR que eu estou contratando uma empresa de limpeza e essa empresa de limpeza tem o PGR dela. Então, eu faço essa referência aos programas das contratadas. Então, observe, é uma relação de contratante e contratado. Perfeito? Uma outra situação, né? As organizações contratantes devem fornecer às contratadas os riscos ocupacionais que estão sob a sua gestão e que possam impactar de ok? Então, eu sou contratante, vou dar um exemplo, eu sou uma usina nuclear, eu vou contratar uma empresa de construção civil para fazer uma reforma na minha usina nuclear. Então, o que eu devo fazer? Eu vou informar aquela contratada da construção civil, olha, você vai trabalhar na minha empresa, mas aqui tem o perigo A, B e C. Tem que se proteger assim, assim e assim. Então, eu informo a contratada quais os perigos que eu possuo, para que ela consiga fazer também a gestão dos empregados da contratada, ok? Então, é uma informação da contratante para a contratada, dos perigos da contratante, tá joia? Então, essa é a informação primordial. O inverso agora representa aqui. Então, as organizações contratadas, elas devem fornecer ao contratante o inventário de risco ocupacional das suas atividades, né? Então, o que acontece? Se eu contratei uma empresa de instalação elétrica para fazer uma reforma na minha empresa, essa empresa contratada, ela vem à minha empresa e traz um perigo que eu não tenho conhecimento, vou dar um exemplo assim, eu contratei uma empresa para fazer uma extensão aqui da parte elétrica. Ele trouxe um botijão de gás para fazer uma solda. Vou dar um exemplo assim, meio para a gente ilustrar, né? Aquele botijão de gás que essa empresa contratada trouxe ao meu estabelecimento, trouxe um perigo adicional aos meus empregados. Então, isso tem que estar muito claro. Então, eu tenho que fazer a gestão dessa situação, pedir aquele inventário para que eu consiga fazer uma gestão mais correta aí nessa relação contratante-contratado. Perfeito? Então, nós temos esse cenário também. Bom, agora indo para a parte do tratamento diferenciado. Então, nós temos aí a Lei Complementar 123,
que ela instituiu aí o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Ela vai abordar no item 1.8 o MEI, o ME e o EPP, tá joia? Então, vamos aí entrar no item 1.8, que também tem importantes informações para passar para vocês. A primeira informação, que o MEI está dispensado de elaborar o PGR. Então, o MEI, ele não precisa fazer a documentação do PGR. Então, ele está dispensado de fazer os documentos do PGR, como eu falei. Não precisa fazer inventário de risco, não precisa fazer o plano de ação. Ele está dispensado aí de fazer essa documentação. Só que é o seguinte, a dispensa do PGR não alcança aquele contratante do MEI. Então, se eu sou um contratante, eu contratei o MEI, no meu PGR do contratante, eu vou inserir aquelas atividades que o MEI está realizando lá dentro, tá joia? Então, se eu contrato alguém, eu tenho que colocar aquela atividade dentro do meu PGR, ok? Fazer a gestão aí dos meus MEIs que estão trabalhando na minha organização. Então, essa é a informação. Bom, mais uma etapa do tratamento diferenciado, né? Então, se eu tenho uma ME ou uma EPP, elas podem optar pela utilização de uma ferramenta de avaliação de risco que vai ser disponibilizada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Ela vai fazer o seu PGR dessa própria ferramenta, tá joia? Então, como é que vai funcionar? Então, eu sou MEPP, eu não tenho SESMIT, eu vou utilizar uma ferramenta que o governo vai disponibilizar, essa ferramenta vai fazer para mim o meu PGR. Então, eu vou inserir informações nessa ferramenta informatizada e vai sair o meu PGR prontinho, tá? Isso já é uma realidade na Europa. Se vocês olharem esse site do OIRA, né, é um site que já as próprias MEs e EPPs da Europa já fazem automaticamente, elas mesmas geram seu programa nesse próprio site. E é o que nós estamos implantando também no governo federal. Então, junto com a OIT, né, nós estamos desenvolvendo um sistema que a ME e EPP vai poder fazer o seu PGR diretamente do site do Ministério do Governo, tá? Então, você vai dar as informações no site e vai fazer seu plano de ação, seu PGR direto no site do governo federal. Então, vai equalizar, vai facilitar bastante para as empresas ME e EPP, ok? Item 184. O ME ou EPP, que naquele levantamento preliminar de perigos não tiver aos agentes físicos, químicos e biológicos, eles ficam dispensados de elaborar o PGR, tá? Então, qual que é a regra aí? Então, eu sou ME, EPP, eu tenho um grau de risco 1 ou grau de risco 2. Esse grau de risco é o que está lá na NR4, tá? Na norma número 4. E eu vou fazer uma declaração de não possuir riscos, não possuir aí os agentes químicos, físicos, biológicos, e eu não preciso fazer o PGR, tá? Então, eu vou fazer essa informação, vou buscar essa informação e não vou precisar fazer o PGR. Isso está no item 1.4, tá joia? Então, se eu não tenho esse agente físico, químico e biológico, eu estou dispensado de fazer o PGR. Lembrando que, né, a dispensa do PGR, né, ela não dispensa, eu não afasta a obrigação do cumprimento das outras normas regulamentadoras. Eu só estou dispensado de fazer o documento, o PGR, mas eu sou obrigado a cumprir as outras NRs. Então, eu tenho que fazer lá as condições de higiene, as condições de segurança normalmente. Eu estou dispensado de fazer o documento lá, o PGR, tá joia? Então, isso é o tratamento diferenciado. Uma complementação, né, o item 1.186. O MEI, a ME e a EPP, que não identificarem aí os agentes físicos, químicos, biológicos e os riscos relacionados a fatores ergonômicos, também ficam dispensados de fazer o PCMSO. Então, qual que é a regrinha aí? Qual que é a lógica? Tem que ser MEI, ME e EPP, tem que ser o grau de risco 1 e 2, não deve possuir agentes físicos, químicos, biológicos e não deve possuir fatores ergonômicos. Aí estou dispensado de fazer também o PCMSO, que é aquele que eu comentei da NR7, tá? Então, tem que somar esses fatores para não precisar fazer o PCMSO também. Então, esse é o TAL 186. Lembrando também que a dispensa do PCMSO, que está na NR7, ele não desobriga a empresa de fazer o ASO. Então, a empresa ela deve emitir o atestado de saúde ocupacional para o seu trabalhador, seja ele admissional, periódico, tem que fazer o ASO do trabalhador, perfeito? Então, isso está aí no item 186.1 da norma. O que ocorre? Nós estamos desenvolvendo aí, né, um sistema de declaração de inexistência de risco. Então, tudo que eu comentei aí das organizações que tem que declarar que não possuem os agentes físicos, químicos e biológicos, é feito por um sistema que nós estamos desenvolvendo. Hoje, a portaria 6.730 já fala, enquanto não houver um sistema,
as empresas, as organizações podem fazer uma declaração de próprio punho que não tem os agentes físicos, químicos e biológicos e até, às vezes, fatores ergonômicos, e aí estão dispensados de fazer a documentação respectiva, tá? Está na portaria 6.730 também. Mas nós já estamos desenvolvendo um sistema que vai entrar no site gov.br, onde as empresas vão fazer a declaração online. Tá? Vai entrar lá num formulário específico onde você vai fazer essa declaração. Então, nós estamos desenvolvendo esse sistema informatizado dentro do governo federal. Tá joia? Trago aí para encerrar a apresentação as principais dúvidas do PGR. Então, nós já elencamos aí as principais dúvidas, aquelas que estão aí mais fortes com a sociedade. Tá joia? A primeira dúvida: como fica aquele PPRA em andamento na data de entrada em vigor do PGR? Então, o que acontece? O PPRA ele não vai estar mais válido. Então, a partir de agosto de 2021, o PPRA não está mais válido. Então, você vai ter que fazer apenas o PGR, com todos os períodos da organização. Então, aquele PPRA que está em andamento, ele vai se encerrar em julho de 2021. Por quê? A partir de agosto de 2021 já é o PGR. Então, nós temos que ficar atento a essa questão. Então, se você tem um PPRA, ele vai se prorrogar até depois de agosto de 2021, ele tem que encurtar a validade dele para julho, para que a partir de agosto tenha aí a elaboração do PGR, que é o que está vigente na época, tá joia? E aí, mais uma dúvida que eu trago para vocês, né? Se uma empresa tem um PPRA elaborado em outubro de 2020, qual o prazo deste PPRA, né? E a partir de quando a empresa deverá gerar o PGR? Então, mais uma vez, né? Esse PPRA de outubro de 2020, ele vai estar valendo somente até julho de 2021, porque a partir de agosto de 2021 já vamos entrar o PGR. Desculpa, eu coloquei março aí, mas na verdade é agosto, tá? A atualização normativa foi a recente, né? Então, o PPRA ele vai valer até julho de 2021, porque em agosto já vai estar vigente o PGR. Então, essa é uma dúvida que está muito grande aos profissionais de segurança e saúde. Nós temos que revisar os PPRAs, já colocando como a data final dele, julho de 2021, porque a partir de agosto já não está mais vigente, já é o PGR. Então, isso eu ressalto, reforço essa questão, tá bom? Terceira dúvida. A NR1 diz que o PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação. O que a norma quer dizer com isso? Né? Posso manter o meu PPRA? Não pode manter o PPRA. Né? Então, o PPRA, como eu falei, ele vai até julho de 2021. Essa é a data final do PPRA. A partir dali, a partir de agosto, é o PGR. Mas a norma, ela também cita aí outros programas das outras NRs. Por exemplo, se eu tenho lá um programa de conservação auditiva, que é essa sigla aí do PCA, se eu preciso fazer um programa de conservação auditiva que está lá na NR7, que é do PCMSO, eu vou manter aquele programa, eu vou executar aquele programa normalmente, vou fazer, por exemplo, um prontuário da NR10, da parte elétrica. Se eu sou da área de saúde, eu tenho um plano de perfluorocortantes, da NR32, relatórios da NR13, caldeiras de vaso sob pressão, eu vou manter. Eu vou apenas integrar ao meu PGR esses documentos que são documentos complementares, que são documentos das outras normas regulamentadoras, e eu tenho que ter o quê? Uma rastreabilidade. O meu PGR vai indicar que eu tenho um PCA, que eu tenho um plano de perfluorocortantes, então eu vou fazer essa rastreabilidade de documentos, que é importantíssima aí para a auditoria fiscal do trabalho. Tá joia? Então, essa é a terceira dúvida. A quarta dúvida: será padronizado alguma matriz de risco ou modelo de inventário de risco para as empresas? Então, nós não vamos fazer nenhuma padronização. Essa matriz de risco é uma alternativa para as organizações, como tem outras ferramentas, tá? de avaliação de risco. Então, não há uma padronização. Nós não recomendamos que utilize a matriz de risco da NR3. A NR3 fala de embargo e interdição, né? Que é um procedimento da Auditoria Fiscal do Trabalho para fazer um relatório de embargo e interdição. Então, nós não recomendamos o uso daquela matriz, que ela é específica para essa situação, tá joia? Então, não há uma padronização de inventário, não há uma padronização de matriz de risco. Aí, cada organização vai escolher aquela que melhor se adapta à sua realidade, tá joia? Uma dúvida também muito importante:
quem poderá elaborar e assinar o PGR? Né? Aí sai das mais diversas cabeças. Aí, eu tenho que ter a ART, né, que é a anotação de responsabilidade técnica do PGR, então não precisa de ART. Os documentos integrantes do PGR eles são elaborados pela organização. Então, se a empresa, se a organização entender quem vai elaborar, quem vai assinar aquele PGR é o engenheiro de segurança do trabalho da empresa, é o SESMIT da empresa, a organização que vai determinar. Então, ela vai determinar quem vai ser realizado aquele PGR, tá joia? Lembrando que algumas normas regulamentadoras, aí sim, elas pedem um profissional específico, que é o profissional legalmente habilitado. Então, tem norma que fala que o relatório de caldeira, que só quem faz é o engenheiro mecânico, ele tem responsabilidade legal para isso. Então, são questões específicas de norma. No PGR, cabe à organização definir quem vai realizar, quem vai assinar e datar aquele PGR, tá joia? E o plano de resposta à emergência, ele deve estar dentro do PGR? Não deve estar dentro. O plano de resposta à emergência, como eu comentei, ele é um plano à parte. O PGR tem a prevenção, tem as ações de prevenção, o plano de ação de prevenção. O plano de resposta à emergência, ele é mais um documento onde eu vou fazer aí todo o meu cenário de emergência àquela situação, tá joia? Então, ele não vai estar dentro do PGR, é um documento adicional. Perfeito? Bom, eu agradeço aí a disponibilidade, o tempo que vocês tiveram na apresentação. Fico à disposição para perguntas, dúvidas que vocês tenham sobre o processo. Eu encerro aqui minha apresentação. Muito obrigado. Bom, doutor Rodrigo, primeiro queria agradecer o senhor pela apresentação, cumprimentá-lo pela clareza de sua exposição, né? E quero abrir aí para as perguntas, mas antes eu quero fazer uma, que o senhor falou sobre uma ferramenta que vai ser